Fala pessoal de internet, provedores de acesso à internet, pessoal de redes, pessoal que me acompanha, Leonardo Furtado, não que esteja de volta, né, mas enfim. Queria falar para você o seguinte, duas coisas. A primeira delas é que eu saí do BPF por outras razões, eu gosto muito do projeto, acredito no projeto, acredito nas pessoas, eu acredito no princípio de que o NOG é necessário para que estabeleçamos uma comunidade de boas práticas na internet. O problema está comigo, né? Eu não me vejo hoje em condições de assumir a responsabilidade de manter o comitê de programa como eu estava mantendo. Enfim, por esse motivo eu pedi a minha saída lá do comitê de programa, falei com o pessoal da board, o pessoal está tranquilo, estamos de boa. Mas isso não significa que eu não aposte no NOG, muito pelo contrário, eu desejo sucesso para o BPF. Vamos lá, esse vídeo aqui é uma contribuição tanto que parte da minha pessoa quanto do próprio BPF. O fato de eu não estar no comitê de programa do BPF não quer dizer que eu não vá contribuir para os provedores, para os profissionais de redes. E esse vídeo aqui é um exemplo dessa minha intenção. É um vídeo longo, porque tem uma demonstração de tecnologias, de conceitos de soluções que eu milito abertamente há muito tempo. E eu venho conversando com os profissionais da área, falei, pô, tem essa solução aqui, dá para fazer dessa forma aqui, tem uma boa prática ali. Então eu criei esse vídeo, que é uma demonstração de uma arquitetura muito interessante, baseada, por exemplo, no BGP, que é o BGP L2VPN, EVPN, com plano de dados podendo ser MPLS tradicional, ou Segment Routing, ou ainda VXLAN. Então espero que você curta esse vídeo, mas vou deixar bem claro aqui, não é um curso, não é um workshop, não é um tutorial, não tem a dinâmica de eu passar uma instrução para vocês nesse sentido, é tudo muito informal, porém de forma profissional, obviamente, onde eu vou demonstrar uma solução bem completa, onde essas tecnologias se fazem presentes, tá? Então quero que você tenha isso no seu coração. Não é um treinamento, um curso com Furtado vai ser desse jeito. Não, não vai ser, é diferente, a dinâmica é diferente. Aqui é um bate-papo, uma demonstração, onde eu vou citar como é que eu estou fazendo as coisas e espero que você curta. Acompanhe lá o BPF, dê uma moral para o Brasil Peering Forum. O NOG precisa de vocês e vocês precisam do NOG. E dá uma moral para o Léo. O ano de 2021 chegou, eu estava realmente ano passado meio esquisito aí com algumas coisas com relação a trabalho e muitos compromissos. Espero que esse ano seja um ano bem melhor, né? Sem o caos da pandemia, do lockdown, etc. Então acompanhe aí que tem coisa nova que eu farei para vocês e eu gostaria muito que vocês dessem também um apoio aí para o BPF. Um grande abraço, siga o vídeo, espero que você curta. Um abraço. Vamos lá, pessoal, fazer essa demonstração. Em primeiro momento, eu gostaria de deixar bem claro que isto não é um treinamento, não é um curso, não tem o compromisso de fato aqui, ou a dinâmica de explicar com muitos detalhes e exemplificar configurações e dissertar bastante sobre esse cenário aqui. Isso aqui é uma demonstração para tirar a dúvida de algumas pessoas, sanear a curiosidade de que algumas pessoas tiveram quando eu comecei a falar dessas tecnologias e cenários. Então isso aqui é uma demonstração, não é o que eu faria, por exemplo, num treinamento de fato, num workshop, com aquele compromisso, aquele vínculo de eu passar uma instrução técnica adequada. Então isso aqui é uma demonstração, vamos deixar isso bem claro. E o foco aqui é provar, né, o conceito de um projeto onde múltiplos serviços são desejados pelo cliente de uma operadora. Tá? Nesse caso aqui, uma aplicação que nós chamamos de ULLDMA, Ultra Low Latency Direct Market Access. É um conceito de distribuição de informações em tempo real em ambientes de baixa latência, algo muito demandado no mercado financeiro, por onde eu atuei muitos anos, né? Então, sabemos que operadoras de telecomunicações e até mesmo vários provedores de acesso de internet que essas empresas fornecem diversos tipos de produtos de comunicação de dados, não apenas o acesso de internet, mas, por exemplo, L3VPN, L2VPN, uma extensão entre data centers, um clear channel para outras aplicações e etc. Tá? Nesse certame aqui, temos diversas possibilidades de concebermos a comunicação de serviços L2 e L3 para atender a demanda dos clientes corporativos do provedor da empresa.
Por exemplo, podemos fazer uma L2 nativo, tem prós e tem os contras, né? Protocolo de resiliência, spanning tree, wrap, APS, RPS, etc. Ou fazer um VPLS ou um VPWS, ou fazer tudo em cima da tabela global, em cima de L3, mas segregando com VRF Lite e outras abordagens, ou aplicando o MPLS e fazendo a segregação do roteamento em VRF, juntamente com outras VLANs em serviços L2. Tem uma diversidade de possibilidades aqui, cada uma com prós e contras. Por exemplo, os provedores de acesso de internet de pequeno e médio porte já abraçaram a ideia dos serviços L2 rodando no topo do MPLS. Por exemplo, a implementação Martini com o protocolo LDP ou Compela com o protocolo BGP para o transporte de serviços L2 sobre uma infraestrutura L3 turbinada pelo MPLS, o que é muito bom. Comparando essa abordagem, por exemplo, do VPLS com uma rede L2 nativa, indiscutivelmente o VPLS ele é melhor, por questões de confiabilidade, resiliência, rápida convergência, ótima tolerância a falhas e escalabilidade, manutenção, isso é indiscutível, tá? No entanto, o VPLS, principalmente em ambientes com múltiplas abordagens na perspectiva do assinante, do cliente. Quando o cliente ele é multi-homed, que nós chamamos, né? Ele tem mais de uma entrada na rede da operadora. Isso no VPLS é complicado. Tá? No VPLS é complicado, principalmente quando você tem a necessidade de ter cenários ativo-ativo, o que é praticamente impossível em várias arquiteturas, plataformas, né, de software, hardware, você fazer isso funcionar de forma adequada. Você vai ter vários desafios ali, duplicidade de pacotes, você tem que fazer uma configuração impecável para evitar bridging loop na bridge domain do assinante, enfim, nas VLANs do assinante. É bem complexo. Tá? Quando é uma única abordagem, chamam de single homed, aí tudo bem. O VPLS ele é tranquilo com relação a isso aí. Quando é multi-homed, é mais complicado. Tá? No serviço ponto a ponto, a gente costuma ter um PW ativo e um PW backup. Aí é assim que a gente evita com que ocorra loops. Em ambientes multi-home, a gente costuma colocar o chamado Split Horizon Groups, para poder ter a separação desse horizonte do domínio de broadcast e impedir com que ocorram bridging loops. Mas é uma coisa meio complicada de fazer funcionar. Assim, indo direto ao ponto, você tem essas tecnologias tradicionais. Qual que é a minha proposta aqui? É ter um ambiente onde eu tenha um distribuidor de informações do mercado financeiro, tá? Em aplicações unicast, mas principalmente nesse caso aqui multicast, porque a mesma informação ela tem que atingir toda a minha base de por exemplo, corretoras e afins e afiliados para receber aquela informação em tempo real numa infraestrutura de baixa latência. Então, os equipamentos são mais especializados em termos de buffers, latência porta a porta e outras características de ordem técnica. Então eu tenho um distribuidor da informação das aplicações ali no topo e aqui embaixo eu tenho, por exemplo, um cliente, uma corretora ou algo parecido aqui. Tá? Então essa é a proposta. Eu pegar os dados que são produzidos aqui, né, ou distribuídos a partir desses servidores aqui no ambiente super redundante da operadora financeira e passar isso em tempo real para os meus assinantes, porém em cenário ativo, ou seja, simultaneamente vários sites daquela organização corretora podem receber informação em tempo real, ou em ambiente, né, ativos backup, o backup, master backup ou ativo standby, que seria que se eu perdesse o acesso por aqui, porque qualquer componente que vier a falhar aqui dentro, obviamente, provocaria uma indisponibilidade, ou imediatamente eu conseguir resumir as minhas operações a partir de uma outra localidade, ou de um outro site, ou de uma contingência. É um ambiente extremamente redundante. Você vê que tem muita redundância aqui, tanto no lado da distribuidora das informações, né, do mercado financeiro, quanto também, obviamente, do lado do cliente aqui. Então isso aqui é muito redundante. Bastante redundante aqui. Claro que tem um switch só, não seria um switch na prática, mas pensa na parte de uplinks, de trânsito, de transporte, você vê que tem bastante redundância. E a operadora que é contratada, que seria esse AS aqui, 65.500. Esse sistema autônomo foi contratado para viabilizar o transporte dessas informações que
a distribuidora está fazendo para o mercado financeiro. Tá? Então você vê que tem muita redundância ali também. Novamente, eu teria várias formas de conceber essa situação, cada uma com prós e contras, e uma resposta, né, um QoE também diferenciado. Aí, em vez de eu partir para as tecnologias tradicionais, que muitos já conhecem, uma rede puramente L2, ou L3, ou MPLS, uma L3 VPN, né, MPLS, uma L2 VPN clássica, tradicional, né, VPWS, VPLS, enfim. Em vez de eu trabalhar com essas tecnologias tradicionais, que eu já falei bastante disso em eventos, workshops, palestras e até mesmo alguns vídeos publicados no Brasil Peering Forum, enfim, há complicações com essas abordagens tradicionais. Então, ao invés de fazer dessa forma, eu vou trabalhar numa arquitetura chamada BGP EVPN. Então, eu vou explicar isso, eu vou demonstrar, na verdade, como isso funciona e principalmente num ambiente multi-home, totalmente ativo. O que significa isso aqui? Você vê que, olhando no lado do cliente, o cliente ele tem conexões ativas simultaneamente, ou seja, ele usa de fato os dois uplinks aqui para enviar e receber dados. Isso aqui é uma inovação em termos de disponibilidade, em termos de engenharia de rede, de engenharia de tráfego. O ambiente VPLS tradicional, isto virtualmente não é possível de se conceber. E note que na mesma organização, que seria o Sistema Autônomo 64.512, eu tenho também dois links aqui. Então eu posso enviar dados e receber dados simultaneamente por esses caminhos aqui de baixo. Então você vai dobrar, né? Vai dobrar essa abordagem aqui com uma operadora. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui, tente fazer isso num ambiente VPLS tradicional, minimizando o máximo possível da incidência de loops na sua rede. Praticamente um trabalho muito complicado de se fazer em termos de projeto. Tá? Então, essa é a abordagem que eu vou demonstrar aqui. É um BGP EVPN com multi-homing totalmente ativo, tá? Usando o MPLS como plano de dados dentro do operador. Tá? Obviamente não existe MPLS aqui, embora pudesse existir, mas é um MPLS totalmente independente do meu, não tem nada a ver com isso. E também poderia haver aqui, mas não tem. Tá? Aqui não há MPLS nesses ambientes. O MPLS está aqui. Aí eu posso, obviamente, fazer o MPLS tradicional, que é o que eu vou demonstrar primeiro, ou então colocando já o Segment Routing em cima do meu protocolo de roteamento IGP da operadora, que nesse caso é o OSPF, mas poderia ser o ISIS, enfim. Tá? São essas duas abordagens ali. Na verdade, o BGP EVPN ele precisa de labels no plano de dados para funcionar na operadora. Tem duas possibilidades aqui, tá? A primeira delas é eu ter o BGP EVPN sobre VXLAN, tá? Que todos já conhecem aí, especialmente quem trabalha no data center, tá? O VXLAN. Então, meu plano de dados podendo ser o VXLAN. Só que esse não é um ambiente de data center no lado da operadora, no sentido de que, vou tentar explicar isso de outra forma, eu não tenho, por exemplo, workloads dinâmicos, eu não tenho um ambiente computacional hiperconvergente, nada que me obrigue, por exemplo, a ficar mudando de lugar os meus workloads no data center. Eu pego essa máquina virtual aqui que está nesse servidor físico, eu vou ter que migrar essa VM para um outro host, porque eu vou fazer um upgrade na memória desse host, eu vou trocar os discos, eu vou fazer alguma coisa. Aí o cara vai lá, ele clica o botão e move a VM. Né? E a rede ela preserva o seu transporte e as suas funcionalidades. Isso é uma característica muito, muito interessante do VXLAN. Tá? Então, em ambientes de data center, propriamente dito, você tem no plano de dados, você vai querer ter o VXLAN. Só que aqui é uma operadora de telecomunicações. Então eu não tenho essa demanda, por exemplo, computacional, onde o VXLAN passa a ser mais interessante, mais atraente. Eu não tenho essa demanda. No entanto, eu preciso de alguma coisa no plano de dados para transportar aquilo ali. Então eu estou optando pelo MPLS ou pelo Segment Route. Tanto faz um ou outro. Eu não sou obrigado a usar, não, você é o Segment Route, vou usar. Eu tenho que ter labels para trabalhar.
Esses labels podem ser da arquitetura MPLS clássica, tradicional, que é o protocolo LDP, ou então em cima do novo, né, o Segment Routing, que não é tão novo assim, mas é relativamente novo, que é uma tecnologia mais interessante. Então essa é a minha proposta. Eu poderia ter, na verdade, digamos, digamos que eu trocasse rotas de BGP L2, de EVPN, tá? Vou botar um L2 aqui, EVPN, tá? Vou chamar isso aqui de L2 EVPN. Tá meio mal desenhado aqui, mas não tem problema. Eu poderia ter isso aqui trocado direto com a corretora. É possível fazer isso também, tá? E aqui dentro eu trabalharia com o VXLAN, por exemplo, se fosse o caso, eu poderia fazer isso aqui, tá? Eu trabalho com o VXLAN aqui embaixo e aqui em cima, tá? E aqui poderia ser MPLS. Eu poderia fazer isso. O EVPN ele precisa de um plano de dados, né, obviamente, apropriado para ele. VXLAN ou MPLS. Então a distribuidora poderia ter VXLAN e a corretora poderia ter VXLAN e a operadora poderia ser MPLS. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque normalmente as empresas, os segmentos clientes para esse tipo de aplicação não trabalham com essas infraestruturas em suas redes corporativas. Eles trabalham com uma rede L2 e L3 tradicional. Então na corretora é uma rede IP L2 IP normal. E na distribuidora idem, um exemplo, tá? Mas, no entanto, na hora de eu trocar serviços L2 e também o L3, obviamente, de um para outro, eles vão usar uma operadora, por exemplo, e essa operadora sim, que ela vai precisar de uma infraestrutura, por exemplo, MPLS ou VXLAN. Como é uma operadora de telecomunicações e não é um centro de dados com computação unificada, com hiperconvergência, com alta demanda em termos de volatilidade de ambientes virtuais, como não é o caso, normalmente na operadora de telecomunicações trabalhamos com o MPLS e não com VXLAN, beleza? Mas poderia ter sido. As possibilidades aqui são muitas, então vamos tentar simplificar, tá? Eu vou demonstrar esse cenário com BGP EVPN em cima de MPLS ou Segment Routing, tá? Na operadora. Então tá aqui a operadora, tá? Aqui a operadora. Legal? Aqui um ambiente L2, L3 nativo, tradicional, clássico, típico, com as tecnologias tradicionais, e idem com relação aqui embaixo. Tá? A ideia é o que? Eu estender VLANs entre a distribuidora, vou botar de D aqui, e a corretora, vou botar C aqui. Essa é a minha intenção. Então eu vou pegar, por exemplo, não a VLAN 100, tá? Não a VLAN 100, porque a VLAN 100 é uma VLAN interna aqui. Mas essa VLAN de WAN aqui, que eu vou chamar ela de 203 aqui, VLAN 10 e VLAN 20. São duas VLANs, na verdade. Tá? A VLAN 10, eu botei o terceiro octeto aqui para destacar isso aqui. A VLAN 10, tá? no data center primário da operadora. E a VLAN 20 aqui. Tá? Essa é a minha proposta. Tá? Se você for ver, tanto a VLAN 10 quanto a VLAN 20, elas estão na mesma VLAN e, consequentemente, na mesma rede IP do que esse perímetro externo aqui, ó, da distribuidora. Tá? Então, eu estou pegando isso aqui e estendendo para cá. Tá legal? Idem com relação aqui. Eu tenho esse perímetro aqui, isso aqui é a VLAN 20. Tá? Então, a VLAN 20. Então, eu vou pegar essa VLAN aqui e vou estender até esse perímetro aqui de baixo, onde eu conecto com a WAN ativo aqui de baixo. E idem com relação a isso aqui. Eu tenho essa VLAN 20, eu vou pegar, vou estender ela para esse. Então o segredo é o seguinte, eu pegar a parte externa, WAN, digamos assim, da corretora e colocar na mesma, vou até fazer um outro desenho aqui, na mesma rede. Então basicamente eu vou pegar isso aqui, ó, isso aqui, eu vou estar interconectando na mesma subrede, consequentemente no mesmo domínio de broadcast. E idem com relação a esse cenário aqui, tá? Essa é a minha proposta. Eu vou fazer o que nós chamamos aqui de overlay. Isso aqui é um overlay. Isso aqui é outro overlay, ok? E aqui por baixo dos panos aqui é o que nós chamamos de underlay, que é a rede interna
da operadora que viabiliza as tecnologias, os protocolos, os procedimentos que vão construir esse overlay. Então, na prática, a corretora ela está diretamente conectada ao distribuidor no L2, como se eles estivessem ponto a ponto entre si, mas só que nesse caso é multiponto, então melhor dizendo, então, eles têm uma conexão. A corretora tem uma conexão multiponto direta com a distribuidora e vice-versa. Essa é a intenção. Eu construí 2 overlays. Tá? O cliente ele não vê isso aqui. Isso aqui é uma coisa do operador de telecomunicações, do provedor, da operadora. Ele não tem acesso ao underlay, a nenhum detalhe, nenhuma miúça, nem rota, nem IP, nem nada. Tudo que a corretora enxerga são esses caras aqui, diretamente. É tudo o que a corretora está enxergando, beleza? Então eu vou estar construindo 2 overlays multiponto para conectar o WAN da distribuidora com a WAN da corretora na mesma subrede. Legal? Essa é a intenção do meu BGP VPN para transportar serviços L2 de uma organização para outra. Aí no topo disso aqui eu vou estar rodando 2 serviços. Número 1, uma aplicação multicache e unicache. Porque esses clientes aqui, eles têm necessidade por receber dados em tempo real. Por exemplo, algumas aplicações que são distribuídas por multicache. E também tem aplicações unicache, né? No regime cliente-servidor, por exemplo. Ou numa interface web, ou num componente de software instalado lá na corretora, enfim. Então são 2 tipos de aplicações que os clientes da corretora vão pegar, né? Dados unicache e dados multicache, beleza? Então isso aqui, na verdade, é a perspectiva de comunicação entre distribuidor e o corretor, tá legal? Já essa seta azul aqui é da operadora. A operadora que vai montar o vou botar aqui um U aqui, né, para ficar o underlay do operador de redes, tá legal? E aqui só para destacar que a tecnologia que eu estou usando para troca de endereços MAC como rotas BGP, como parte integrante da solução BGP ou BGP VPN, é a família de endereço 25 com SAF 70. Isso aqui é a família de endereços do L2 VPN, VPN. Então tá aí explicado o cenário. É um BGP VPN multi-homing totalmente ativo. Proposta é criar 2 overlays para conectar distribuidora e corretora através de uma rede de uma operadora. E nos bastidores da rede da operadora eu tenho tecnologias, por exemplo, um protocolo IGP baseado em estado de link, no caso o SPF, uma tecnologia de label switching, que pode ser um MPLS LDP tradicional, ou já o segment routing com as extensões para engenharia de tráfego e afins, tá? E o BGP, interessante, tá? Deixar bem claro aqui que o BGP para essa família aqui, AF25 e SAF70, ele roda aqui, ó, tá? No underlay. Tá? Então esse BGP da família 2570, o cliente ele não tem a menor ideia que isso exista. Ok? Isso é uma propriedade que eu vou estar executando dentro do jogo. Então, se você olhar aqui, eu tenho um cluster de router reflector. Tá? Aqui está errado, aqui não é um 2 não, tá? Aqui eu acabei, na hora de copiar e colar, colei errado. Aqui é o cluster 78, tá? São 78 aqui. Vou botar aqui, desenhar direitinho. Beleza. Qual que é a proposta? Esse leaf switch 1 aqui e esse leaf switch 2, eles têm, né, vizinhança BGP apenas com, né, esse cluster aqui. E na outra ponta, idem. Eu tenho uma vizinhança desse leaf para esse spine aqui e desse outro leaf para esses 2 spine aqui. Então é isso que está acontecendo. Em adição, esse cluster aqui tem vizinhança BGP com esse cluster aqui. Tá? Essa é a proposta, tá legal? Isso que vai montar, né, aí vou até trocar de cor aqui para não embaranar mais ainda, isso que vai montar o overlay, que é o pegar
a interface WAN desses caras aqui e estender até aqui. Ó. Isso aqui é o meu conceito de overlay. Enquanto que está em vermelho é o underlay. Idem com relação a esse ambiente aqui. Ó, aí eu acabei de construir o meu overlay aqui. Tá legal? Feito isso, obviamente o CPE Switch 1, vou botar outra cor aqui agora, o CPE Switch 1 e o CPE Switch 2, eles conseguem se comunicar com esses equipamentos aqui como se estivessem diretamente conectados na mesma, né, subrede. Tá? Obviamente o Switch 1 fala com esse SPA1 aqui e SPA2, e o Switch Cliente 2 fala com esses dois caras aqui como se estivessem na mesma rede. Tá legal? Com isso, esse ambiente do sistema autônomo 64512 consegue se comunicar na mesma rede, nas interfaces WAN da distribuidora da corretora, e no topo daquilo ali eles rodam uma seção BGP entre si. Então, esse ambiente aqui, esse camarada aqui, ele vai fechar um BGP direto com esses roteadores aqui. Tá? Então, aqui já é o BGP tradicional, AF1, AF2, né? E idem com relação a esse CPE2, onde ele consegue, né, obviamente, fechar um BGP direto entre um cara e outro. Legal? E está aí construído o meu ambiente. Interessante, porque aqui eu citei uma coisa chamada Carrier Supporting Carrier. É e não é ao mesmo tempo. Por que eu falo que é e não é ao mesmo tempo? Porque não é o CSC clássico que estamos acostumados, né, a trabalhar, onde você tem VPN sobre VPN, né? Uma operadora mantém seus clientes na forma de VPN e contrata outra operadora para interconectar os sites daquele cliente, ou seja, VPN sobre VPN, Carrier Supporting Carrier. Apesar de não ser, mas não deixa de ser também. Por quê? Porque a operadora não possui rotas dos clientes. Nenhuma. Tá? A operadora não mantém nenhuma tabela, nenhuma rota de cliente. E também a corretora não mantém rotas da operadora. O que eu estou falando basicamente é o seguinte, que a operadora ela passa a ser completamente transparente para o cliente. Tá? Então você pega a corretora, ela enxerga diretamente a operadora e... a corretora enxerga diretamente a distribuidora, e a operadora é um elemento completamente transparente, quase que invisível. Não deixa de ser invisível, é invisível. Então o operador é um elemento transparente nessa situação. Isso remete a um princípio de CSC. Tá legal? Para finalizarmos aqui, antes de eu entrar nos equipamentos para fazer essa demonstração, uma coisa muito importante, deixa eu apagar essa bagunça toda, é que tem um multicache rodando, obviamente. Tá? Esse multicache ele não é necessário na infra da operadora. Eu não preciso ter configuração qualquer aqui dentro. Eu teria se eu precisasse para outros serviços e clientes, mas para esse cenário eu não preciso. O multicache, de fato, ele está rodando no ambiente do AS65000 com o 64512. Então eu tenho lá o meu PIN Sparse Mode, na verdade ele é Source Specific, é o SSM, poderia ter sido PIN bidirecional também, não vai fazer diferença nesse caso, mas é um PIN SM onde o CPE ele forma vizinhanças com o protocolo PIN diretamente, né, com os roteadores aqui da distribuidora nos dois sites. Tá? Então forma aqui e forma aqui, obviamente. Tá? E também há, obviamente, entre, né, os equipamentos internos aqui, é aqui que está meu multicast. Tá legal? Porque a partir do momento que a aplicação começar a distribuir dados por multicast, tá? Aí eu tenho que ter, obviamente, uma infraestrutura toda multicast para isso acontecer. Então, nesse caso, o que nós projetamos aqui? A distribuidora tem lá os rendezvous points, que são os pontos de encontro da minha árvore compartilhada de tráfego multicast. Então, eu estou usando o protocolo BSR. Eu poderia ter colocado o NCAS RP,
né, o Anycast RP dá para fazer também, mas nessa demonstração eu coloquei o protocolo BSR. Então esse aqui é o primeiro BSR e esse aqui é o segundo BSR. Tá? E com relação a prioridades de eleição de um Rendezvous Point, eu preferi que esse cara seja o RP para todos os grupos multicast, mas eu poderia fazer uma distribuição, né? Para alguns grupos vai ser esse router, para outros vai ser outro. Eu poderia ter feito essa engenharia, mas eu quis simplificar para demonstrar. Esse cara aqui seria o segundo, tá? Esse aqui seria o terceiro e por último esse aqui seria o quarto. Caso houvesse alguma falha na rede, né, que derrubasse o equipamento, por exemplo, esse cara aqui caiu, tá? Então ele automaticamente não é mais o RP, quem passa a ser o RP é o SPA2. Ah, esse cara caiu também, parou, morreu, ou né, alguma coisa parecida, então esse cidadão aqui passaria a ser o Rendezvous Point. Então você vê que é um ambiente extremamente redundante, prevendo uma diversidade muito grande mesmo de cenários de falhas. Então, dadas aí as introduções, as explicações, novamente, não é um curso, não é um treinamento, não é um workshop. Estou tentando aqui demonstrar uma situação que para muitos é uma novidade. Lidar com BGP EVPN, BGP EVPN, ou em cima de ambiente MPLS, ou em cima de ambiente VXLAN. Eu estou tentando, da melhor forma possível, fazer uma overview disso aí, sem ter que entrar numa dinâmica de curso, de instrução, tá legal? Então, eu vou iniciar o próximo vídeo para fazer a demonstração do ambiente. Um abraço. Comecemos a verificação na parte mais simples da topologia, que é justamente a parte do cliente. Então vamos olhar aqui o cliente do cliente. Por que é o cliente do cliente? Que na perspectiva da operadora, o cliente primário é esse cara aqui, a distribuidora. Tá? E aqui é o cliente da distribuidora. Então vamos chamar cliente do cliente. Então vamos olhar esse ambiente aqui com calma. Tá? O que a gente vai ver? Que de fato existe essa VLAN 100 que conecta esses perímetros aqui, né? Então esse Linux client aqui, ele está na mesma VLAN do que esse cara aqui. Ah, poderia ter sido diferente? Poderia, mas eu separei. Tá? Então aqui é uma VLAN. E a outra VLAN, que eu vou demonstrar também na sequência, que é essa aqui. Tá? Vai pelo overlay que foi construído pela operadora. Okay? Então a gente vai olhar esses perímetros aqui, certo? Obviamente, nesse lado aqui, a coisa é diferente. Então, a VLAN aqui é 20. Então, são 3 VLANs aqui demonstradas nesse projeto. O primeiro é a VLAN interna da corretora, que é a VLAN 100. Depois, a VLAN 10, que é o primeiro overlay do data center primário, que a operadora de telecomunicações viabilizou para esse projeto. E a VLAN 20, que é o segundo overlay. Então, aqui, novamente, temos um overlay aqui, outro overlay aqui, né, aqui nessa cor, né, obviamente, e esse outro overlay aqui. Na verdade, isso aqui não é nem um overlay, aqui é uma VLAN. Aqui é uma rede L2 tranquila. É uma rede L2 nativa, protocolos nativos e tudo mais, nada, nenhum mistério. A gente vai puxar, por exemplo, no site primário aqui, que é o CPE. A gente tem, por exemplo, a VLAN 100. Você vê que as portas são Gigabit 02 e Gigabit 03, ou seja, a porta 02 aqui e a 03 aqui. Fazem parte da VLAN 100. Da mesma forma, nesse outro ambiente, nesse outro equipamento da corretora, também as portas 2 e 3. Tá? Então, novamente, a porta aqui que conecta esse cliente aqui, que é um Linux, que eu botei para demonstrar, e essa aqui. Perfeito? O que mais a gente vai ter? A VLAN 103, desculpa, VLAN 20. Aqui eu chamo de backup, porque na verdade a minha intenção, embora tenha tudo ativo, todos os sites são ativos simultaneamente. Eu posso querer desejar um ambiente onde a minha dinâmica seja esse perímetro aqui é o primário. Então eu quero que todas as comunicações fluam por aqui. E aqui é o backup. Isso pode ser manipulado pelo BGP diretamente entre as partes participantes do projeto. Então eu chamei de primário backup. Na verdade, no momento, eles estão ambos totalmente ativos. Tanto faz por onde o tráfego entra, por onde sai. Mas talvez em alguns ambientes você queira ter
uma abordagem mais determinística, estabelecer uma hierarquia. Tá? No momento está ativa, mas eu poderia ter convertido isso aqui para um primário para esse lado e backup por esse lado aqui. Por esse motivo que a VLAN levou esse nome aqui de backup, tá? Mas tá tranquilo. E obviamente há o endereço, né, endereço da rede interna, tá? E aqui na VLAN 20, que conecta com a operadora, só que isso é totalmente transparente para o lado da operadora, obviamente, tem esse endereço IP 10.203.23, tá? Enquanto no CPE1, aqui é o famoso 10.203, a VLAN já é 10, já não é mais 20. O terceiro quinteto eu sempre uso para demonstrar essas coisas, como de 1/24, o terceiro quinteto ele sempre o ID da VLAN, tá? Para ficar fácil de explicar. Também 3. Se vocês prestarem atenção, aqui que nós temos, a rede é 10.203, 10.0/29 ou /24, tem que olhar na minha configuração que eu acabei colocando lá, acho que foi /29 mesmo. É a mesma coisa aqui, tá? É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque essa é a intenção de overlay que eu quero fazer. Eu quero colocar esses caras na mesma subrede, no mesmo domínio de broadcast, ok? E aqui é 20. Tá? Você vê que está 203.20.0, 204 aqui, né? 20.0 e aqui é 20.0 também. Então, na verdade, eu estou montando um overlay daqui para cá. Legal? Isso que eu estou fazendo, estou na mesma rede. Eu vou entrar já no site aqui da distribuidora para demonstrar. E uma coisa que é interessante, como eles estão na mesma rede, né? Ou seja, os clientes aqui da VLAN 100, obviamente estão na mesma rede IP, cujo prefixo é 172.31.100.0/24. E como eles estão na mesma rede e eu tenho apenas um default gateway, eu usei um protocolo de resiliência de primeiro salto, né? De contingência de primeiro salto, que nesse caso é o protocolo VRRP. Então, como é que funciona isso aqui? O IP de gateway, na perspectiva dos clientes, é o 172.31.100.254. Isso significa que o Linux Client 1 ele sai por esse IP aqui. Tá? E o Linux 2, idem, ele sai por esse IP aqui. Aí o que eu fiz? De fato, eu estabeleci uma hierarquia na rede da corretora. Aqui é o gateway principal e aqui é o gateway backup. Então, quando o cliente 2 vai navegar com alguma coisa no lado, né? Ou seja, uma comunicação iniciada pelo cliente Linux 2, quando ele vai se comunicar com alguma aplicação unicast na corretora, ele sai por aqui, porque essa, né, a hierarquia que eu quero montar para esse projeto, para as aplicações unicast. Isso não tem relação com multicast. O multicast, o cliente 2 ele recebe direto por aqui, tá? Logo avisando. Mas para unicast ele está usando esse caminho, porque se eu perder esse gateway, aí aqui, aí ele vai passar a sair por esse caminho, tá? E também, né, esse cara aqui não sairia por lugar algum, né? Por quê? Porque ele só está num único switch. Mas se eu tivesse uma rede redundante aqui com vários equipamentos aqui embaixo e tivesse, por exemplo, uma redundância aqui, e esse cara tivesse conectado a outro switch, por exemplo, eu perdi esse equipamento, o Linux Client 1 ele conseguiria pegar uma contingência interna e sair por aqui. Mas isso não foi construído no laboratório, tá? Só para explicar. Então tem uma VLAN 100, que é a VLAN interna, eu tenho a VLAN 10 aqui nas duas pontas e tenho a VLAN 20 aqui nas duas pontas. Ou seja, tem muita redundância para conectar a corretora com a rede interna. E você vê, por exemplo, no lado dos CPEs aqui, ele se comunica, né, tanto com o primeiro Linux quanto com o segundo Linux. Tá? A gente pode ir lá diretamente aqui os servidores da corretora, tá? Nesses dois casos aqui. O lado esquerdo são os servidores e o lado direito são os clientes. Então aqui é o cliente Linux 1. Tá? Você vê que ele tem esse IP aqui, tá? E ele sai pelo IP de gateway virtual. E o cliente 2,
tem o IP2, tá? E sai pelo IP de gateway virtual. Tá? Então vamos fazer uns testes aqui. Ele pinga o cliente 1, pinga. Ele pinga o gateway físico 1, que é o final 252, pinga. Ele pinga o gateway físico 2, que é o final, desculpa, que é o final 253, pinga. E, ultimamente, ele pinga o gateway virtual, vou voltar aqui, que é o 4, sim, pinga. Isso é por causa, obviamente, da redundância que eu estabeleci. Se você olhar aqui no VRP, eu tenho as interfaces aqui. Interface, botar um wall aqui, que é mais, ou brief, ou um wall para ficar mais fácil. Então a VLAN 100, que é a VLAN interna, eu criei um grupo chamado 10 aqui, obviamente, a prioridade é 254. E esse é o IP desse switch 1 aqui, e ele é o master. O IP virtual é 254. Tá? Então a gente pode ver aqui na VLAN 100, eu tenho esse grupo, ele é o master. Está aqui o IP e o endereço MAC virtuais, tá? E a prioridade desse cara. Por ter uma prioridade maior, ele é o master. Se eu for no switch 2, a gente vai ver o seguinte. Na VLAN 100, mesmo grupo, ele é backup. Ele é o backup. Esse é o IP virtual e o MAC virtual de gateway, só que ele não está respondendo para requisições para esses endereços. Por quê? Porque ele é o backup. Ele apenas monitora a disponibilidade do master. Caso dê um problema no master, ele vai virar master. Então ele sabe que o switch 1 é o master por causa de uma prioridade maior. Então está aqui a contingência e o cenário assim, explicado do CPE1. Nada demais, tem um spanning treezinho rodando. Tá? A minha VLAN 1, esquece, eu não estou usando a VLAN 1, mas vamos pegar aqui a VLAN 20 aqui, ó, e VLAN 100. Tá? Inclusive o switch 1 é a root bridge para a VLAN 100. Beleza? Então, para a VLAN 100, o switch 1 é a root bridge. Isso foi definido por uma prioridade que eu botei de 4096, mais o ID da VLAN, como temos o Extended System ID, e virou prioridade 4196. Então, a gente pode ir lá nesse outro switch, botar o spanning tree na VLAN 100, e o modo é Rapid Spanning Tree. Você vê que a prioridade dele está aqui e ele é a root bridge para esta VLAN 100. A VLAN interna é o switch 1. Então o switch 1 ele é ao mesmo tempo, esse switch aqui, ele é ao mesmo tempo o master do VRRP e a root bridge da VLAN interna, que é a VLAN 100. Então esse cara aqui, ele é o master, né, para o VRRP e ele é a root bridge, vou chamar de RB aqui, tá, para a VLAN 100. Já esse camarada aqui, ele é backup do VRRP e ele é um backup da root bridge, porque ele tem a segunda melhor prioridade. Tá? Então está explicado aqui o ambiente interno da nossa corretora. Na verdade tem outras coisas para mostrar aqui também. O que eu tenho que mostrar agora é o seguinte, eu tenho em ambos os dispositivos CPE, eu tenho alguns serviços L3 rodando. O primeiro deles, nota o seguinte, os meus computadores têm que se comunicar com os servidores da corretora via dois serviços de aplicações de interesse. Uma delas é para o Unicast, aí pode inventar uma quantidade enorme de aplicações aí, e aqueles dados em tempo real por multicast. Isso vai obrigar a troca de rotas entre o AS64512 e o AS65000. Vai ter que ter essa troca de informações. Então como é que a corretora vai ter essas rotas para acessar as aplicações? Esquece o multicast por enquanto. Vamos falar de unicast. Como é que a corretora vai chegar até os servidores e vice-versa? Tem que ter uma troca de rotas. E para esse propósito eu escolhi o protocolo BGP. Poderia ter colocado um protocolo IGP? Poderia, mas eu perderia a ferramenta de controle e manipulação de tráfego, prioridades, etc. Então, preferi o BGP por razões óbvias. Não foi nem pela escala, foi mais pelas facilidades em termos de manipular tráfego e outras características. Então, isso significa que o CPE1 ele fecha uma vizinhança BGP com o SPA1 aqui da distribuidora e também, obviamente, com esse cara aqui.
E da mesma forma, obviamente, o CPE2 fecha, né, as vizinhanças BGP direto com a corretora, tá ok? Via esse procedimento aqui. Agora, interessante, não é um multi-hop. Quem trabalha com protocolo BGP, principalmente operadora e tudo mais, sabe o que significa uma sessão externa BGP, um eBGP multi-hop. Não é multi-hop. Por que não é multi-hop? Porque a interface VLAN 10 da corretora se comunica diretamente com a distribuidora na mesma VLAN, na mesma subrede. A interface 20, VLAN 20 desse CPE2 aqui da corretora também se comunica diretamente com as interfaces externas da distribuidora. Então eles estão na mesma VLAN em termos de interfaces externas. E eu posso fechar um BGP direto entre eles. Não preciso definir multi-hop. Tá? Por quê? Porque a operadora, lembre-se, ela é totalmente transparente com relação a isso aí. Ela construiu 2 overlays para conectar os ambientes WAN entre corretora e distribuidora. São 2 overlays aqui. Tá? Fica bem claro, deixar isso bem claro. Uma outra característica, eu vou mostrar já essas sessões de BGP para vocês, mas uma coisa que eu quero falar é o seguinte. Lembra que eu tenho ativo-ativo. Né? Significa o quê? Que a VLAN 10 aqui, na saída da corretora, tá? Em termos de links ou de transporte no L2, é uma port channel, ou seja, uma tecnologia de agregação de portas. Eu estou agregando as portas entre, né, o CPE switch e os roteadores da operadora aqui, esse cara e esse cara. Tá? Isso é o que viabiliza o meu cenário ativo-ativo, tanto nesse lado aqui, né, enviar e receber dados simultaneamente, quanto, obviamente, aqui, pela VLAN 20. Então, a corretora ela consegue usar os 2 links na VLAN 20 simultaneamente para enviar e receber dados. Tá? E aqui, obviamente, para enviar e receber dados também. Tá? Vamos olhar esse port channel para você ver como é que é. No switch 1, se botar aqui, por exemplo, show VLAN ID 10, o que ele vai falar? Que é uma port channel. Ou seja, estou usando uma interface agregada. Vamos dar uma olhada nesse port channel aqui. Você vê, ó, tem uma port channel 10, ela está API, protocolo está API, conectado, tudo certinho. Vamos olhar com calma esse Ether channel aqui. Tá? Nota o seguinte, que esse Ether channel, deixa eu pegar meu mouse aqui, que é o 10, a porta 10, tá? É um port channel L2, tá? S aqui está definido por esse propósito aqui, você vê, ó, S layer 2, e tá U, ou seja, está em uso, tá legal? Em adição, eu tenho 2 portas aqui, ó, que estão no bundle, funcionando, a gigabit 0/1 e a gigabit 1/0, PP, tá legal? Então, você vê aqui, ó, Bundled Import Channel. Se eu for no switch CPE2, tá, vai ser a mesma coisa. Enfim, voltando aqui para o 1, não para esse, mas para esse, essa interface port channel ela não tem IP. O que tem IP, na verdade, é a interface VLAN 10. Legal? Essa é a interface VLAN 10 aqui, 10.3, 10.3. Então, na verdade, o que eu procurei explicar é esse cenário aqui do que seria o All Active, na perspectiva desse primeiro overlay aqui, e também o All Active na perspectiva desse segundo overlay aqui, tá legal? Então, explicado isso aí, eu vou mostrar agora a configuração do BGP entre os 2 sites. Então vamos lá verificar a comunicação entre a corretora e distribuidoras. Lembrando que eles estão na mesma, né, WAN, né, digamos assim, na mesma subrede. Esse é o IP dele. O IP1 é a primeira corretora, é o primeiro router da distribuidora, desculpa. IP2 é o segundo router da distribuidora. Se eu for no CPE2 e olhar a interface externa, mesma coisa. 10.3, só que a VLAN é 20, né? Não é 10, é 20. Primeiro router do segundo DC da distribuidora e aqui idem, certo? Moral da história, a comunicação flui desse port channel aqui, mais precisamente da VLAN 10, tem uma interface VLAN aqui 10,
ele consegue se comunicar com esse IP aqui e com esse IP aqui. Tá? Essa saída pode pegar o mesmo link, ou pode pegar esse aqui, ou pode pegar, dependendo para qual IP vai haver a comunicação, os dois. Tá? Isso faz parte do hashing acomodado pelo Etherchain. E a mesma coisa no site 2. Vamos ver agora as sessões BGP. No site 2 primeiro. Você vê que o site 2 ele tem 10.203.21, tem uma vizinhança com o primeiro router e com um segundo. Ou seja, novamente, a corretora aqui fecha a vizinhança BGP com esse roteador e com esse roteador. É uma sessão BGP tradicional. A gente pode até pegar aqui e ver isso aqui. Você vê que é uma sessão BGP do AS64512 para o AS65000, mais especialmente esse IP aqui, né, o primeiro neighbor que eu vi, são as capacidades negociadas entre ambos os roteadores. Note que não tem nada demais, tá? Route Refresh, capacidade de 4 octetos no ASN, a família IPv4 Unicache, não tem mais nada de especial, tá? Mas aqui nós sabemos o seguinte, que ele recebeu 18 prefixos. Vamos dar uma olhada nesses prefixos aqui. Nota que são tudo que é 192, 168, tudo que é 192, 168 faz parte desse ambiente aqui, tá? Tudo isso aqui é 192, 168. Tá? Então você vê que o CPE ele pegou todas essas rotas por BGP. Legal? Vou lá no CPE 2 agora aqui e vamos ver aí o CPE 1, desculpa, vamos ver aqui o switch 1. Tem duas vizinhanças com 10.203.10.1 e 10.203.10.2. Vamos ver aqui, por exemplo, show IP BGP neighbor routes. E todas as rotas que foram recebidas ali pelo tudo que é 192.168 faz parte, obviamente, do ambiente da distribuidora. Isso aqui faz parte da WAN, da operadora, que por algum motivo eu não deveria ter anunciado, mas não está fazendo efeito algum. E, obviamente, quais são as rotas que eu possuo do meu AS64512? Apenas a 172.31.100/24. Eu posso até voltar aqui no CPE2 e fazer a mesma verificação. O que o CPE2 está anunciando para esses roteadores da distribuidora? Somente essa rede interna. Eu me certifiquei de fazer isso aí, né? Para não vazar rotas quando eu não deveria fazê-lo. No switch 1, a gente pode repetir a mesma coisa. Ó, aqui eu estou tendo um problema. Provavelmente por questão de policy. Alguma coisa errada que eu fiz aqui. A gente pode até olhar a configuração BGP. Realmente, quando eu fiz a configuração, eu não vinculei a policy. Ó, tá vendo aqui? Eu não tenho policy ali. Então, rotas é interessante. Ó. Eu estou recebendo rotas aqui que eu não deveria estar recebendo. Tá? Eu estou anunciando rotas que eu não deveria estar anunciando. Eu provavelmente já tenho alguma route map para lidar disso aqui. Não tem. Então, a gente vai ter que criar essa route map. Na verdade, eu tenho ela no CPE2 aqui. A gente pode copiar. Sabia que tinha. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer um troubleshooting enquanto eu demonstro. Eu posso pegar isso aqui e vou fazer a mesma coisa no nosso CPE1 aqui. IPSP é uma policy bem simples. Eu só vou anunciar para distribuidora a rede do meu próprio AS. É assim que eu vou fazer. É uma policy ridícula, bem simples. Aí vamos lá, entrar no BGP 64512, na família de endereço IPv4 Unicache, nos neighbors 10.203.10.1, eu vou vincular essa route map aqui chamada RP fornecedor, beleza. Out. Eu vou repetir o comando e vou vincular no outro neighbor. E
Eu vou forçar aqui, embora isso seja automático, eu vou forçar aqui um soft out para ter certeza de que eu não esteja fazendo nenhuma besteira. Pronto. Vamos ver o que eu estou anunciando agora para eles. Agora sim. Eu corrigi minha besteira aqui. Então, agora sim. Então, tá aí, né? Acho que na parte do Unicast, tudo que eu tinha que demonstrar com relação à corretora já foi demonstrado. Vamos dar um exemplo aqui agora. Vamos olhar a configuração, pelo menos na perspectiva de fazer isso aqui acontecer, né? Esse trajeto aqui. Vamos olhar aqui a configuração desses roteadores. Primeiro do DC principal, onde a corretora distribui dados, e depois no outro, né, ambiente aqui. Vamos olhar. Vamos aqui nesse primeiro cidadão, dá um show IP int brief. Aí nota o seguinte, ele tem lá o IP externo, que está na VLAN 10. A gente pode até puxar essa interface aqui, ver que está lá na VLAN 10. Tá? É por esse motivo que ele consegue, por exemplo, 10.203.10.3, diretamente conectado, tá na mesma VLAN. Aí ele pinga lá, ó, 10.3, 10.2, que é o vizinho, e 3, que é a corretora. Tá? O mesmo com relação a esse equipamento aqui. Tá? Ping, por exemplo, ping 10.3, 10.1, que é o vizinho dele, que é o SPA1, e a corretora. Legal? Vamos olhar os BGPs aqui então. Aqui está um pouco mais complexo. Por quê? Além desse site aqui ter a vizinhança com a corretora, tá? Ele tem vizinhança com outros roteadores no data center onde a distribuidora está presente. Tá? Ou seja, ele tem a vizinhança dele para esses dois caras aqui, né? É isso que ele enxerga como eBGP, seção externa, e aqui idem. É isso que eles estão fazendo. Perfeito? O mesmo com relação aqui. Tá? Então esse roteador ele tem vizinhanças. Desculpa. Errei aqui, ó. Errei o desenho. Mil perdões. Pronto. Agora sim. Agora fiz o desenho certo aqui. Agora tá certo. Porque, novamente, a operadora ela é transparente. Ela não tá nem aí para isso aí. Então, desculpa aí o vacilo aqui. Tá? É esse o cenário que está tendo em termos de BGP. E aqui, mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Beleza? Então, esses são o quê? Essas são as seções externas, ou seja, é BGP, para a família de endereços IPv4 Unicast. Léo, e IPv6? Poderia ter colocado num bolo, mas eu estou simplificando aqui, falando apenas de IPv4. Já para o IBGP, que é o interno, aí sim, nós temos um full mesh. Poderia ter colocado router reflector, poderia, mas não fiz. Tá? Então, aqui são as seções internas do BGP. Tá? Então você vê que ele tem uma vizinhança IBGP com switch 1 e tem essas vizinhanças aqui internas no próprio AS65500. Então tá aqui, são 3 vizinhanças internas no mesmo sistema autônomo e a vizinhança com a nossa nobre corretora. Se eu for, por exemplo, aqui e olhar as vizinhanças, a mesma coisa. Tá? Ele tem a vizinhança lá com a corretora, está recebendo aquele prefixo 172, você vê aqui, ó, show IP BGP neighbor 10.11.3, 10.3 routes. Você vê aquela rede lá da corretora. E tem 3 vizinhanças com, né, os demais roteadores do AS65000, ou seja, ele tem a vizinhança com esse cara aqui e com esses 2 caras aqui. Tá legal? Então tá explicado aqui a parte do BGP. Tá? E depois eu vou olhar a operadora. Então eu estou olhando primeiro o simples, né? A corretora em primeiro momento e o distribuidor aqui, ou a distribuidora em segundo momento. O que tem que acontecer agora? Todo mundo tem que se pingar. Tá? Ou seja, a comunicação tem que ser livre para os endereços Unicast. Então vamos olhar aqui, vou puxar aqui obviamente os equipamentos aqui, né? Se é que pode falar que sejam equipamentos. Vamos pegar o seguinte, voltando para a topologia. O cliente 1,
ele tem que pingar quem? O cliente 2, que está na mesma VLAN, óbvio, e tudo isso aqui tem que ser acessível em termos de unicast. Todas essas redes têm que estar acessíveis na perspectiva do cliente 1 e o mesmo para o cliente 2. Então vamos lá. Começa a primeira rede aqui de 1.0/30 e vai até 28.0/30. É rede pra caramba. Vamos fazer um teste aqui no cliente Linux cliente 1, tá? Que tem esse IP 172.31.101. 192.68.1.1. Você vê que pinga todos os endereços. Normalmente 2, 5, 6. E tem conectividade livre, né? 9, 10. Vou pingar só os servidores, as redes dos servidores lá da distribuidora. 13, 14. Vamos fazer um trace route para dar uma olhada nisso aqui. 192.168.1.2, que é o servidor. Porque 1.1, tá, é essa interface aqui do router. Não, eu quero pingar o servidor, que é 1.2 aqui, tá, de acordo com essa rede. Beleza? Aí, ele manda para o Gateway 252, por quê? Porque ele é o master do VRRP. De lá ele manda para 10.203.10.1, que é essa interface aqui do SPA1, que por sua vez manda para 192.68.1.2. Ou seja, o trajeto aqui, voltando, o trajeto aqui, ele fez isso aqui. Aliás, eu estou no CPA1, desculpa. Ele fez isso aqui. Beleza? É esse o caminho que ele pegou. Vamos fazer ele pingar agora um traceroute para IP, aqui é o 5 e aqui é o IP meia dúzia. Vamos ver como é que funciona. Ou seja, ele mandou para 172.31.100.252, que é o primeiro, é o CPS Switch 1, que mandou para o segundo router aqui, que é esse, eu vou mostrar daqui a pouco ali na topologia, e mandou para o servidor. Ou seja, para esse segundo teste, vou botar outra cor aqui, ele pegou esse trajeto aqui. Aí eu não fiz o troubleshooting no CPA1, ou a verificação, para ver se ele saiu por esse link ou saiu por esse. Tá? Mas aparentemente ele pegou esse trajeto aqui. Opa, meu mouse escapuliu aqui. Esse é o trajeto que ele acabou pegando. Beleza? Vamos olhar agora vou pegar mais um caso aqui. Acho que vale a pena olharmos aqui. Vamos pegar, por exemplo, o 14. Quem é 14? 14, tem essa subida de 12/30 aqui, né? Então aqui é o 14 e aqui é o 13 no router. Tá? Vamos fazer um trace route e ver o que vai acontecer. Vou pegar uma outra cor aqui para demonstrar. Um roxo aqui. Ó, aqui ele mandou para 172.16, porque ele não tem como mandar para o CPS Switch 2 por causa do protocolo VRRP, cujo IP virtual é 172.31.100.254 e o CPS Switch 1 é o master, então ele tem que mandar por ali, não tem como não mandar por ali. Dali ele mandou para o primeiro router do DC primário, que mandou internamente pelas redes do DC, até chegar lá. Então ele mandou para esse cara, para o primeiro router, ou seja, ele veio daqui até aqui, foi para onde ele mandou. Aí na sequência ele mandou para 26 e por último 14, que é o próprio servidor. Ou seja, tem essa rede 24/30 aqui. Então ele mandou para o 26, que é esse SPA2 aqui, que por sua vez encaminhou para cá. Legal? Vamos puxar aqui mais uma corzinha. Vamos pegar aqui um marronzão aqui. E vamos olhar o cliente 2 agora. O cliente 2 ele pinga todo mundo também, da mesma forma. 1.1, né? Ele pinga, por exemplo, 10 e pinga o 14, para demonstrar aqui. Vamos fazer um trace route para
192.168, 1.1. Aqui, Trace Route tá meio bichado, vou ver por quê. A pingar ele pinga. Pingar ele pinga. Então MTR aqui, ver se resolve. Em vez de botar 1.1, por que eu não boto 2, né? Agora sim. Vamos lá. Ele mandou para o primeiro gateway, tá? Que mandou para o primeiro router lá do DC primário, que mandou para o servidor. Ou seja, o trajeto que ele pegou foi esse aqui. Né? Ops. Vou fazer de novo aqui. Eu tô com uma mesa onde o mousepad não é muito bom, não. Vou até tirar o mousepad de cena aqui e vou botar direto na mesa. Esse é o primeiro trajeto que ele pegou. Vamos pegar aqui agora o 14. Ou seja, ele manda para o gateway a master daquele site, que manda para o primeiro router do DC, que pega aquela interface 26, ou seja, o mesmo trajeto praticamente daquele teste prévio que foi demonstrado aqui. Ou seja, ele mandou para cá, daqui ele subiu, né, e veio por aqui por cima e ultimamente fez a entrega do pacote. Ou seja, apesar do ambiente da operadora estar totalmente transparente, no sentido de que isso aqui é transparente e a minha comunicação é ativa, essa hierarquia entre qual host o Linux client vai entregar para funcionar e tudo mais, ela está sendo ditada pelo protocolo VRRP. E tem uma outra característica aqui também que é importante destacar. Eu não tenho um BGP rodando entre os roteadores ou os switches aqui, nesse caso, da corretora. Digamos que, por exemplo, essas rotas aqui, essas redes aqui, ao esses roteadores anunciarem para o CPE, eu colocasse uma local pref maior, certo? Eu poderia ter feito isso. E, obviamente, tendo um IBGP entre, né, esses dois caras aqui. A tendência, por exemplo, por mais que eu saísse, vou botar outra cor aqui, por mais que eu saísse do cliente até o primeiro gateway, aí na tabela de roteamento ele preferiria a rota via o CPE2 aqui. Eu poderia ter feito isso. E na verdade eu vou acabar fazendo isso depois, para demonstrar para vocês. Então tá aqui toda a aplicação Unicache funcionando. Você vê que os servidores e os clientes se comunicam. Vamos aqui no servidor, que tem dois IPs, né? Tem duas interfaces. Tem a 1.2, que já foi demonstrada, e tem a 1.10. Esse outro cidadão aqui tem a 1.6 dúzia e tem a 1.14. Vamos ver se eles pingam os clientes. Sem um, sem dois. Trace Route 172.31.100.1 e 100.2. Vê que comunica de boa. Ou seja, toda a parte Unicache do meu setup está funcionando. O que eu vou fazer agora é demonstrar na sequência o multicast e por último a gente vai olhar o que acontece por dentro dos bastidores nesses transportes, principalmente como é que o underlay da operadora viabiliza esses ambientes overlay onde estão se comunicando distribuidor e corretor. Um abraço e vamos para o próximo vídeo. Na verdade, antes de mostrarmos aqui a configuração da operadora, tem que demonstrar o multicast, procede? Então vamos dar uma olhada nesses ambientes da distribuidora aqui e da corretora aqui embaixo e vamos caçar aqui como funciona esse multicast. Obviamente, a abordagem de multicast adotada para esse projeto de demonstração foi um pin sparse mode, porém com especificação do source, ou seja, vamos falar aí quem que é a origem daquele tráfego multicast que o cliente está interessado em receber. E a arquitetura usada para isso é baseada no protocolo PIN. E sabemos que no caso do PIN Sparse Mode, temos que ter um RP, um Rendezvous Point, um ponto de encontro para aquele tráfego multicast, para que uma MDT seja construída apropriadamente para viabilizar
o cliente receber tráfego de interesse de um grupo, podendo não especificar a origem, ou melhor ainda, especificando de qual servidor ele gostaria de receber esse tráfego. E para esse projeto, no lado do distribuidor, da distribuidora das informações aqui das aplicações, eu promovi 2 roteadores Bootstrap Router, esse cara aqui é o segundo, esse é o primeiro, preferencialmente, obviamente. E para que um RP seja eleito, embora eu pudesse fazer algo, por exemplo, um RP estático em cenário de Anycast RP, eu poderia ter feito isso. Na verdade, talvez eu vá fazer, eu tenho isso em vários projetos, mas para esse conceito eu fiz uma coisa mais ampla em cima de Bootstrap Router mesmo, onde o DCSPA1 seria o primeiro RP, o único RP na verdade, com base nessa prioridade. Se ele vier a falhar, cair, dar um problema, esse cara aqui seria eleito o RP. Então, se esse cara der um problema, esse aqui seria o RP e por aí vai. Eu botei essa dinâmica aqui para escolher os meus RPs. Uma outra coisa importante, eu poderia ter feito um projeto até mais interessante nessa arquitetura, filtrando para quais grupos um determinado roteador seria o rendezvous point. Eu poderia ter colocado, por exemplo, determinados grupos, né? Aí eu especificaria uma faixa de grupos multicache, onde esse SPA1 fosse o RP. Mas, por exemplo, outra faixa de grupos já seria o SPA2 e por aí vai. Eu poderia fazer isso, ou seja, ter uma distribuição mais confortável de quem seria o RP para qual grupo multicache. Mas para simplificar, eu coloquei tudo centralizado no mesmo RP, no caso, o SP1 aqui, SPA1, caso ele fique disponível, será todo o tráfego multicache com interesse, né, a ele ali, nesse sentido. Então vamos olhar aqui, né, nesses equipamentos, obviamente, você vê que eu tenho as minhas interfaces habilitadas para PIN. O que seria o que? A interface que conecta com a operadora, embora a operadora não está participando do roteamento nem unicache e muito menos multicache. Novamente, a operadora é transparente por completo com relação a isso aí. No entanto, eu tenho que ter uma vizinhança PIN entre a distribuidora e a corretora de cada data center, né? Ou seja, se eu for, por exemplo, no CPE1 aqui, você vê que eu tenho o PIN com a distribuidora na mesma rede e, obviamente, com o switch 2 da corretora. Vamos olhar aqui. Legal? Também com a distribuidora pela WAN e com outro router, né, o switch 1 da corretora pela LAN. Legal? Voltando aqui então nesses roteadores, e detalhe, as demais interfaces obviamente são internas da rede da distribuidora que está lá nos 2 data centers. Ok? Então esses 19268 aqui são roteadores, aqueles 4 roteadores no topo da topologia, são esses 4 caras aqui. Por aqui que eles formam as vizinhanças PIN, né? Ou seja, ele tem uma vizinhança PIN com esse cidadão aqui, com esse cidadão aqui e aqui por baixo. Legal? Aqui por baixo, interessante, ele tem pelo overlay, então ele abrange isso tudo aqui, ó. Essas são as vizinhanças de PIN. E a mesma coisa nesse lado daqui. Pois bem, obviamente, vamos ver quem é o Bootstrap Router. Tá? No momento é esse cara aqui, 192.68.255.3. Então tá aqui, ó. Esse é o BSR. Agora vamos para ver quem eles elegeram como rendezvous point. Não vai fazer diferença aqui. Vou botar show, IP, RP, PIN, RP. Opa, temos um problema. Show, IP, PIN, RP mapping. Agora sim, vemos aqui. Ou seja, o mapeamento de RP, nota o seguinte, para toda a faixa de grupos multicache é o 192.68.255.1, toda ela. Se eu repetir esse comando nos demais roteadores, vai ver que eles entraram em consenso com relação a isso aí, né? Para esse grupo aqui, 192.68.255.1. E por aí vai. Você vê que puxando
do outro data center aqui. Vamos puxar esses dois aqui. As interfaces de PIN. E ultimamente aqui. Beleza? Vamos ver. Você vê que tem os candidatos, tá? Mas aqui você vê que o RP esse bacana 192.68.2551. Se eu for lá na corretora e colocar, por exemplo, as interfaces PIN já foram mostradas, né? Vou botar as vizinhanças aqui. Então tem a vizinhança com o primeiro router da distribuidora, pela WAN, via overlay da operadora, com o segundo roteador e com o CPE switch 2. Se eu for no switch 2 e repetir o comando, a mesma coisa. Os dois routers do data center 2, onde estão os roteadores lá da distribuidora, e o CPE switch 1. Se eu for aqui na distribuidora, eu tenho a vizinhança com o CPE da corretora, switch 1, com o outro router que é o SPA2 e com os demais roteadores, né, onde necessários aqui dentro da minha arquitetura. Na verdade são aquelas três, né, vizinhanças. Tem essa vizinhança aqui, né, voltando aqui, pelo overlay. Essa é uma que ele vai possuir. Ele tem na verdade duas vizinhanças aqui com o SPA2. Via esse overlay aqui e via essa rede interna aqui, IP. E tem também uma vizinhança com esse outro router aqui. São três vizinhanças que ele tem que demonstrar aqui. Aliás, são quatro vizinhanças, na verdade, só que por 2 métodos. Aí ele fecha uma vizinhança por aqui, essa é uma, essa é 2, essa é 3, e tem uma quarta aqui, 192.68.18.1 pela Ethernet 1. Ou seja, aqui ele tem duas, na verdade, pela 310. Então ele tem essa vizinhança por aqui e essa vizinhança por aqui. E por último, 92.68.1.26, que ela é pela Ethernet 0/2. Pois bem, está aqui o PIN demonstrado. Agora vamos fazer um teste para a gente ver isso acontecendo. Eu vou chegar nesse cliente 1 aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou requisitar tráfego multicache. A princípio, não especificando a origem, apenas o grupo. Então, para esse procedimento, nós temos os servidores aqui, posicionados. Vamos pegar aqui, aqui, aqui. Então, olhando aqui na perspectiva da corretora, tanto do cliente 1 aqui em cima, quanto o cliente 2, obviamente, aqui embaixo, vamos fazer um teste desse multicache. Mas, só para mostrar uma coisa aqui, entrando nos equipamentos CPE, switch 1, quais informações de fato esse equipamento conhece com relação a rotas multicache? Nada, zero. CPE 2, mesma coisa. Nada, zero. Perfeito? Com relação a eventuais clientes internos na VLAN 100 interessados em receber algum tipo de tráfego multicache. IGMP Groups. Nada, não há informação qualquer nesse sentido. O mesmo com relação aqui ao CPE1. Show IP IGMP Groups. Também nada. Lá nos data centers da distribuidora, não existe, enfim, nunca uma query ou uma membership report da corretora chegará até a distribuidora porque estão em redes separadas, tá? Vamos ver as rotas aqui. Aqui não tem nada. Não tem nada. O que mais? Nada. E ultimamente nada. Perfeito? Dado essa explicação aqui, ou essa conferência, na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu Wireshark e vou começar a capturar pacotes da interface de rede desse equipamento. Vamos fazer o seguinte. Eu vou, num primeiro momento, começar a mandar tráfego. Tem um script aqui, usando o aplicativo, né, a ferramenta iPerf. Então, o servidor 1, ele vai mandar tráfego para este grupo multicache
UDP com TTL de 32, vai ser um teste longo, né? 3.000 testes aqui. E aqui eu estou só limitando o payload desse teste para ficar pequenininho, tá? Porque é um ambiente virtualizado, enfim. Eu vou rodar esse teste agora. E nota o seguinte, o que nós temos aqui? Temos o tráfego acontecendo, vindo aqui, né, pelo servidor. Vamos olhar, antes de iniciarmos aqui, nota que o cliente não está recebendo esse tráfego, tá? Não está recebendo esse tráfego. Vamos olhar aqui, por exemplo, primeiro nos CPEs. Se há alguma informação de grupo. Não há informação de grupo, tá? Qualquer. O que mais? Vamos ver as rotas aqui. Não há informação de rotas aqui com relação ao tráfego a esse grupo multicast. Idem no CPE 2 aqui. Indo para o data center, eu já devo ter alguma coisa. Assim, eu tenho. O que nós temos aqui? A entrada para 239.1.1.1 com esse source aqui, 192.68.1.2. Então, esse source está mandando tráfego para esse grupo. A interface por onde esse tráfego está entrando é Ethernet 0/0, que é a interface que conecta com o servidor. Ou seja, ele tem aqui conhecimento prévio com relação a isso aí. Tá? Deixa eu dar um zoom para actual size aqui. Bom, beleza. Ok? Só que nenhum roteador sabe disso ainda aí, porque ninguém reportou interesse ainda em receber esse tráfego. Então o tráfego multicast está vindo do servidor e está morrendo aqui. Como é que eu sei disso? Pela ausência de rotas nos demais equipamentos e pelo simples fato da interface de saída, chamando OIL, né? Outgoing Interface List, está nula, vazia. Então nesse momento, com o servidor mandando tráfego, eu vou no cliente agora, eu vou fazer o seguinte, vamos rodar o script do iPerf, eu criei aqui, que ele vai receber tráfego desse grupo multicast, tá legal? Então ele já se conectou ao servidor, isso é uma coisa que o iPerf faz. Ele começou aqui a reportar que está recebendo. Olhando o Wireshark, nós vemos isso aqui. Nós vemos isso aqui. Só para efeito aqui de esclarecimento, vou dar uma pausa na captura e vou olhar o seguinte. Quando eu usei o script no cliente, o cliente ele usou o protocolo IGMP para fazer um membership report, para se juntar naquele grupo, ou seja, ele está interessado em receber tráfego do 239.1.1.1. Tá certo? Então, usando o protocolo IGMP, ele reportou isso aqui. Imediatamente começou a vir o tráfego multicast de fato, até o momento que eu interrompi a captura. Eu vou resumir a captura aqui, para ver que o tráfego continua fluindo, certo? A partir do momento que eu encerrar o script aqui, vai parar de acontecer o envio desse tráfego, ou seja, o recebimento desse tráfego. Mesmo que o servidor continue mandando, o cliente não mais está interessado em receber e o PIN se encarrega de limpar as interfaces de saída onde não há mais clientes interessados em receber aquele tráfego. Eu vou resumir aqui, ele vai fazer outro IGMP join lá e você vê que por aqui ele mandou IGMP join e alguma aqui, e imediatamente começou a receber o tráfego multicast. Ela está recebendo lá. Vamos olhar aqui no switch, ver como é que ficou então. Tanto no 2 quanto no 1 aqui. Aqui se eu olhar, no CPE. Aqui. Se eu olhar aqui agora o IGMP Groups, o que nós vemos? De fato tem uma informação de grupo. Isso faz, porque o switch, apesar de ser switch, ele na verdade ele é um router, ele faz roteamento, tanto o unicast quanto o multicast. Então ele fala que na VLAN 1 tem um cliente interessado, pelo menos um cliente interessado em receber tráfego desse grupo. Obviamente, junta em switches, na parte L2, no caso na VLAN 100, temos ainda também o recurso IGMP Snooping, para poder controlar quem na VLAN 100 de fato deve receber aquele tráfego multicast. Isso é uma coisa que está acontecendo aqui. Mas ambos CPE 1 e CPE 2, no caso 2 aqui e 1 aqui, já sabem dessa informação, que na VLAN 1 tem um cliente, pelo menos um cliente interessado em receber tráfego desse grupo. Perfeito? Vamos olhar aqui as rotas agora. Aqui nós temos uma informação interessante. Então estou no CPE, deixa eu voltar aqui. Ele está recebendo aqui
Esse é meu papagaio, né, da minha demonstração aqui. Quando eu estou de casa, o papagaio vai gritar. Chega esse horário e ele começa a ficar animado. Vamos aqui no CPE2 agora. Aqui, ó. Eu sei que o tráfego está vindo direto. O tráfego está vindo direto pelo CPE2. Olha que interessante. Apesar das comunicações unicast, o tráfego pegar esse caminho aqui pelo primário, eu sei que o multicast ele está vindo por aqui. Por que eu sei dessa informação? Porque se você for checar no CPE Switch 1, eu não tenho a informação completa de rotas multicast. Tá? Eu não tenho. Você vê que, inclusive, ele sabe que tem alguém mandando, tá? Alguém, não sabe quem ainda, tráfego para esse grupo, mas a interface saída é null. Ou seja, não é por aqui que está descendo o tráfego multicast, e sim pelo CPE2. O CPE2 ele tem uma informação completa. Que informação completa é essa? Ele tem essa árvore compartilhada, mas ele já identificou inclusive o source, ó, 192.68.1.2, que é o servidor da distribuidora lá em cima, mandando tráfego para 239.1.1.1. O tráfego vem pela VLAN 20 e sai pela VLAN 100. Legal? Olha que bacana. Tá, então está vindo por aqui. Esse é o trajeto que está acontecendo. Tá? Esse aqui é o trajeto que está acontecendo. Tá? Exatamente isso aqui. Interessante, né? Outra coisa que a gente vai olhar, por exemplo, nos data centers, aqui a gente vai ver uma informação diferente. Nota que interessante. Previamente, ele já tinha identificado o grupo, inclusive a fonte daquele grupo, source, para 239.1.1, mas ele não mandava na rede, por quê? Não tem ninguém ainda manifestando interesse em receber esse tráfego. Quando o cliente passou a requisitar, aí já mudou aqui embaixo, ou seja, ele recebe pela 0/0 e manda pela Ethernet 0/1. Olha que interessante. Tá? Ele manda por aqui. Tá vindo por aqui. Então o tráfego vem por aqui. Na verdade, eu desenhei, né, como se ele tivesse feito isso aqui. Na verdade, ele veio por aqui por baixo. Ó, ele está encaminhando por aqui. Tá? A gente pode ir no SPA2 dar uma olhada nele, ver como que ele trata isso aqui. Show, IPM Routes. Pode botar o grupo na mão aqui. Mesma coisa. Então ele recebe pela 0/1, tá? E encaminha pela Ethernet 0/2. Olha que interessante. Então ele recebeu por aqui, ele vai encaminhar para cá. Tá? Entrando aqui agora nesse DC2 SPA1 aqui, vamos ver o que ele olha aqui. Esse camarada está aqui. Ele recebe pela 0/2 e encaminha para a operadora, que não participa do tráfego multicast, no sentido de que não roda protocolo, não tem vizinhança de PIN, não tem nada. Tá? A vizinhança de PIN é direta entre esse equipamento e a corretora. Tá? Aqui. E a corretora. Você caiu aqui, provavelmente quadro de processamento, tá? Depois eu vou olhar isso aqui. E manda para a corretora, tá? Aqui, por aqui. Legal? Aqui no CPE Switch que a gente vai ultimamente conferir. Então ele está mandando por aqui. Vamos lá no CPE Switch. 2 aqui, obviamente. Show IPM Routes. Ou seja, ele está recebendo pela VLAN 20 e mandando para a VLAN 100. Tá? Esse é o setup. Então o tráfego desce aqui. Aqui dentro da operadora, tá? E daqui vai por aqui. Tá? Aqui por dentro da operadora, por ser totalmente transparente, você não sabe aonde o tráfego está percorrendo aqui. Por que você não sabe? Porque isso aqui é um overlay. Né? O tráfego multicast ele flui pelo overlay. Pelo underlay, aí é o roteamento interno da operadora, juntamente com o MPLS e outras coisas, que vai se encarregar de fazer essa distribuição. Lembrando que eu não estou rodando protocolos de roteamento unicast ou multicast entre corretor e operadora ou entre distribuidor e operadora. Está totalmente agnóstico, porque isso aqui é um ambiente, novamente, transparente. Então esse é o trajeto que o tráfego está pegando. Ele pode estar vindo por aqui, né? Ou ele pode estar dando uma volta por aqui, ou pode estar indo, inclusive, direto por aqui. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que olhar dentro da operadora, que inclusive não roda nenhum protocolo com nenhum dos clientes. Então, está aqui a demonstração
do multicache. Eu posso até fazer um teste melhor, né, um teste mais elaborado. Eu vou fazer o seguinte, nota que está comendo solto, né? Deixa eu voltar aqui. O source está mandando e o cliente está recebendo. Se o cliente ele parar aqui, ó, dar um Ctrl C, ele para de receber o tráfego. Tá? Parou. O servidor continua mandando. Você vai ver que aqui ele mandou uma mensagem de IGMP, tá? Que é um membership query. Na verdade o router mandou. Tem uma outra antes então que foi aqui. Tá? O cliente falou assim, ó, eu estou indo embora, leave group. Eu estou indo embora, não quero mais receber tráfego desse grupo 239.1.1.1. Eu não quero mais. Aí o router pergunta, né? Ó, tem mais alguém que quer? Porque eu vou cortar o tráfego multicache que eu estou recebendo para esse grupo. Então, se mais ninguém na VLAN manifestar interesse, ele vai encerrar, de fato, vai podar aquele tráfego multicache. Tá? Então, o primeiro router fez isso e depois, né, viu que não tem mais ninguém e, ultimamente, parou de mandar o tráfego multicache para lá. Tá? Se eu for voltar lá no switch 2 e fizer isso aqui, ó, você vê que eu não tenho mais informação de clientes interessados em receber tráfego para esse grupo. Se eu for no CPE1 aqui, a mesma coisa. Também não tenho nada. Vamos ver a parte de rotas aqui então, no mRoute. Ele até ainda possui, com o tempo isso aqui vai sumir, ele até possui informação de grupo e de fonte grupo, no entanto, é null, ele não está passando adiante. Se eu for, por exemplo, no outro CPE, vai ser a mesma coisa, a informação é null. Se eu for nos data centers, por exemplo, esse primário aqui, secundário, desculpa, que dá um show mRoute, ele também não está mandando para ninguém. Tanto esse equipamento quanto esse equipamento. Null, interface null. Inclusive, se eu for perto do source, vamos olhar então aqui perto do source, que seria onde tudo começou, né? Aqui, vamos olhar no DC2 aqui, ver que não tem para ninguém, e no DC1, que até então encaminhava, né? Onde tudo escoava pela rede, ele também não está mandando para ninguém. Então, ou seja, os roteadores conhecem a rota, mas ninguém está mandando. O tráfego voltou a morrer aqui. O tráfego chega aqui e por aqui ele para. O router DC1, SPA1 só vai mandar adiante quando, por exemplo, eu testei no cliente 1, né, gente? Mas acabou que era o cliente 2 que estava desenhando aqui. Enfim, mil desculpas. Mas o tráfego vai morrer aqui. Aí, por exemplo, à medida em que os clientes forem requisitando, é que os roteadores vão escoando o tráfego, né, para onde for necessário. Aí quando o cara ele sai do grupo, eu não estou mais interessado em receber o tráfego desse grupo, ele vai lá e começa a matar os fluxos de tráfego e confiná-lo perto da sua origem. Então está demonstrado aqui o multicache funcionando. Tem um outro teste bacana que eu vou fazer, que é o seguinte. Eu vou receber aqui, já está recebendo no primeiro cliente, mas eu vou também fazer no segundo cliente, que tem o mesmo script rodando. Tá? Eu vou receber aqui, eu vou iniciar aqui também a captura de pacote. Ele está recebendo o tráfego. Perfeito? Então, ambos os clientes estão agora recebendo tráfego. Moral da história, eu estou tendo um tráfego que é originado aqui, vai para o RP daquele grupo, do ponto de encontro. E daqui ele é distribuído, tá? Para chegar até esse camarada aqui e até esse camarada aqui. O caminho ele pode ser direto, né? Ou pode percorrer os data centers na medida em que isso for necessário. Está funcionando. Um outro teste que eu posso fazer nesse sentido é especificar a origem. Vamos fazer esse teste da especificação da origem. Eu vou pegar esse script aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou especificar. Deixa eu copiar aqui. Copy, paste. Eu vou especificar a origem. Tá? Vou botar 192.168.1.2. Ou seja, aqui vou pausar. E vou pausar aqui também. Vamos olhar essa mensagem IGMP para ver o que aconteceu
de fato. Vamos olhar aqui. Vou até fazer o seguinte, vou iniciar, porque não tem muita coisa aqui dentro, eu vou reiniciar a captura e vou pausar rapidinho, só para a gente poder acompanhar aqui as mensagens. Ou seja, aqui quando ele fez o IGMP, o cliente, ele fez aqui o Membership Report, tá? Mas a aplicação, ela já pelo menos informa de qual servidor ele está interessado em receber. Como aqui dentro, como aqui dentro eu estou informando qual que é o source, vamos fazer um teste bacana. Esse camarada aqui tem o IP de 192.168.1.6. Tá? O 1.2 está mandando, e agora eu vou mandar também a partir do 1.6. Lá no cliente, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber do grupo sem especificar a fonte. Você vai ver o que vai acontecer. Vou botar aqui para ele. Aliás, deixa eu cancelar aqui. E refazer o teste. Tá, beleza. Então ele se conecta simultaneamente aqui, está bem claro. Ele conseguiu localizar as fontes de 2 e 6 para esse mesmo grupo, 239.1.1.1. E o Wireshark mostra isso aqui, que ele está recebendo dos dois equipamentos, ó, tanto do 2 quanto do 6. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as fontes mandando simultaneamente para aquele grupo, só que no cliente eu vou especificar de qual fonte eu quero receber. Quero receber do 2. Então ele conecta apenas no 2 aqui. E no Wireshark tu vê que ele só aceita, daqui a pouco o 6. Na verdade o 6 está vindo aqui também por um motivo. Eu desabilitei o IGMP Snooping. Tá? A aplicação ela só está consumindo dados desse servidor 2 aqui. Mas o Wireshark está pegando pacotes também do 6 para demonstrar uma outra coisa para vocês. O IGMP Snooping ele foi desabilitado aqui para demonstrar o que acontece dentro de uma VLAN quando você não faz efetivamente esse trabalho. Então você vê que o meu Snooping ele está desabilitado. Então na verdade ele acaba recebendo dos dois servidores. Mas aqui, né, pelo menos na aplicação, eu consegui, né, filtrar. Agora eu quero receber do meia dúzia. Ele vai lá, se conecta no meia dúzia e passa a receber tráfego dali dentro. Isso num ambiente extremamente redundante. Né? Você vê que está bem complicado aqui dentro com relação a isso aqui, num ambiente 100% redundante. Então tá a demonstração tanto do unicast quanto do multicast. Acho que dá para ter uma ideia do que a gente consegue conceber com isso aqui. Na sequência do vídeo eu vou demonstrar os bastidores, ou seja, de fato o underlay, o que está acontecendo dentro do perímetro interno aqui da operadora. Tá? Até lá então. Já que dentro da operadora não tem muito mistério, você vê que a coisa é até mais simples do que deveria. Aqui onde nós definimos todo o transporte interno do operador. Ou seja, o que nós precisamos aqui? De um protocolo de roteamento interior, preferencialmente e por questões óbvias de suporte a MPLS ou Segment Routing, nesse caso o SPF ou ISIS, o protocolo BGP para troca de endereços de L2VPN, no caso EVPN, que é o AF25SAF70, e qualquer outra coisa que o operador precisar interno, de necessidade interna, ou para acomodar outros protocolos e serviços na infraestrutura. Então vamos começar olhando aqui nesses dois camaradas aqui. Esses dois roteadores fazem parte de um cluster de Route Reflectors, denominado 12, e esse outro aqui de outro cluster de Route Reflector, denominado 78. Eu falei aqui, né, na verdade, que está errado aqui é o 78. Tá? Eu peguei o último número aqui, 7 mais 8 aqui, no caso, né, 7 e 8, 78. Então vamos olhar esses dois equipamentos. O que eles têm aqui de segredo? Chamei de Spine Router 1 e 2 aqui. Você vê o seguinte, primeira coisa, eu tenho que ter as minhas interfaces internas, vou botar um brief aqui para ficar melhor, a loopback dele interna e as interfaces core facing, ou seja, a Gigabit 1 e a Gigabit 2. Tá?
e além da sua própria loopback. São as 3 interfaces participando do IGP. Então, todo o roteador interno, a mesma coisa. Tá? Ou seja, loopback e as interfaces de backbone. Note que eu não rodo OSPF aqui. Não tem OSPF ali. Tá? Que mais? Eu tenho, obviamente, as interfaces do próprio MPLS. O próximo cenário vai ser o Segment Route. Por enquanto, fazendo clássico aqui em cima de LDP. Ou seja, as interfaces Core Facing, as mesmas Gigabit 2 e 1 aqui, com MPLS habilitado. E o TE também está habilitado, porque vai que aqui dentro eu queira manipular o tráfego a meu gosto. Então, vamos olhar essas. Primeiro o OSPF. Está aqui minhas 2 vizinhanças, pela Gigabit 2 e pela Gigabit 1, ou seja, ele tem uma vizinhança aqui e outra vizinhança aqui. Com relação ao protocolo LDP, eu vou botar aqui um Show MPLS LDP Discovery, e eu tenho nas mesmas 2 interfaces, eu estou enviando e recebendo pacotes, né, do LDP, e tenho, obviamente, as vizinhanças aqui. 2 vizinhanças, respectivamente. E eu tenho os meus labels. Tá? Eu estou alocando o label, de fato, apenas para prefixos /32, que são as loopbacks do meu backbone. Tá? O resto eu não aloco, ou não distribuo, melhor dizendo, labels nesse sentido. Eu tenho meu database OSPF, tá? Ou seja, todos os meus links internos são ponto a ponto. Então, só tenho LSAs tipo 1. Os LSAs tipo 10 são das extensões de engenharia de tráfego por MPLS, porque sim, eu tenho o meu MPLS TE configurado, só não tem tunings ainda, mas eu tenho, obviamente, já meu LSDB todo pronto para engenharia de tráfego. O que mais? Aí o BGP, né? Nota o seguinte. Esse BGP é apenas do próprio AS da operadora, eu não faço vizinhanças BGP com AS externos de clientes para esse tipo de solução. Todas as sessões são IBGP, nota aqui pelo o ASN dos vizinhos, e todas as vizinhanças são apenas no interesse da própria operadora, por exemplo, para outros clientes que não sejam esse aqui. Tá? Eu não preciso de BGP para IPv4 unicast para fazer esse cenário aqui funcionar. Eu não preciso. Eu criei para... Vai que eu tenho outro cliente que é a internet, que precisa de uma tabela global, uma tabela full, tal, uma DFZ. Aí eu tenho, de fato, o BGP para isso. Só que no momento, apesar de ter vizinhanças apenas internas, nota que eu não tenho nada, nenhuma rota BGP. Tá? A minha tabela BGP para IPv4 está vazia. Não tem nada. Você vê que está vazia. No entanto, se eu pegar um vizinho desse qualquer aqui, vamos pegar, por exemplo... Eu estou no 1, vou pegar aqui o 5. Vamos olhar o 5 aqui, a vizinhança com 5. 172.16.255.5. Tá. Tá uma tela enorme aqui, mas vamos lá no início dela, vamos dar uma conferida. Bom, ele faz parte de um peer group da minha rede, da minha configuração, está estabelecido. O router ID do vizinho, quais são as capacidades negociadas. Aqui nós vemos uma coisa interessante. Além do óbvio para IPv4, e isso aqui, eu tenho aqui uma família de endereços L2VPN e VPN, anunciada e recebida. Então, obviamente, eu vou ter uma seção na minha configuração para IPv4, mas eu não tenho nenhuma rota ali dentro, você vê, prefixos aqui, nada, tá? Negado ou permitido aqui, nada. Mas já no IPv6, no L2VPN, eu vou ter informações sobre isso aqui. Aqui é outra família de endereço, ó, L2VPN e VPN. Okay? Aí sim, eu tenho 23 prefixos anunciados, 5 recebidos e etc. Então está aqui as propriedades de L2VPN e VPN do meu sistema autônomo. Eu posso até fazer uma coisa melhor, que é o show IPBGP L2VPN e VPN Summary. Aí sim, eu vou ter o quê? Os meus roteadores do meu AS como operadora, como está a situação deles com relação a essa família de endereços L2VPN e VPN. Então aqui tem a quantidade de prefixos que foram trocados para essa, não nem prefixos, para esses NLRIs, Network Layer Reachability Information,
no caso de EVPN. Note que todo mundo é interno da operadora. Eu não fecho vizinhanças com clientes ou etc. para essa família de endereços. Isso no meu projeto, eu poderia fazer isso também. Existe essa configuração, existe esse conceito de projeto. Então, ao contrário do IPv4 Unicast, cuja minha tabela é vazia, né, você vê aqui que eu não tenho qualquer coisa a respeito nesse sentido. A minha tabela de L2GPN e VPN, ela já está bem preenchida. Aqui nós temos os diversos tipos de rotas do EVPN. Eu tenho rotas tipo 1, tenho rotas tipo 2, rotas tipo 3 e rotas tipo 4 aqui no meu projeto. Porque a ideia é trocar endereços MAC usando o plano de controle do BGP. Essa é uma grande diferença do BGP EVPN, ao contrário do VPLS, onde eu vou ter um pseudo-wire, um PW, uma seção, por exemplo, na implementação Martini, uma seção BGP direcionada, e a troca de endereços nas arquiteturas L2GPN tradicionais ocorre no plano de dados, a exemplo que acontecem com switches tradicionais. Trocar endereços MAC por ali, isso é um tanto perigoso, no sentido de que é mais oneroso, é mais complexo e exige um pipeline mais agressivo em termos de processamento de pacote. Quando eu descentralizo, quando eu tiro essa missão do silício e migro ela para o BGP, eu tenho maior escala, eu tenho mais facilidades, eu consigo lidar com situações das quais eu não conseguiria usando, por exemplo, um VPLS, que é o exemplo de MAC duplicado, flip-flop de endereço MAC, pacote duplicado e outras questões, podendo inclusive relacionar aqui a situação envolvendo loop. Então, quando coloco, eu especializo o protocolo BGP para essa família de endereços. Eu vou fazer troca de endereços MAC através do BGP, eu consigo desacoplar o plano de controle do plano de dados mais aprofundadamente, mais efetivamente. Então, aqui eu tenho os meus vizinhos de L2GPN e VPN, que são os mesmos routers. Aqui é um multi-address family. Eu estou rodando IPv4 e L2GPN ao mesmo tempo entre os meus roteadores internos. Mas eu posso pegar, por exemplo, esses 5 aqui que eu estava demonstrando ele. Eu posso fazer o seguinte, show IPBGP, só para você ter ideia. O que eu estou anunciando em termos de IPv4 para ele? Nada. Mas o que eu estou anunciando em termos de L2GPN e VPN para esse mesmo vizinho? Tá, vamos voltar aqui, 255.5 Advertise Routes. Aqui sim, aqui são as rotas, os NLRIs de L2GPN e VPN que eu estou trocando desse router com o prefixo 23 anúncios que eu estou colocando aqui. Tá? Bem interessante. Assim como o que eu recebi desse camarada aqui. Tá? Então, moral da história. Para isso funcionar, é basicamente o seguinte, o cliente, essa conexão aqui é totalmente L2, tá? Totalmente L2, então aqui não tem o IP, não troco rotas com o cliente, nada ali, nem BGP, nada, 2. Aqui eu tenho uma bridge domain, nessa bridge domain eu defino o L2GPN e VPN como serviço para ela também, além do circuito local, que é o Flexible VLAN Tagging ou Ethernet Flow Point, depende da nomenclatura do fabricante, eu vou conectar essa instância de serviço Ethernet aqui com o meu serviço de EVPN e vou transportar a troca de endereços MAC dentro dessa bridge domain usando o meu BGP. Então o BGP é usado para essa SAF aqui. Isso aqui é bem bacana. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no próprio cliente então. Vamos ver como é que ficou. Você vê que eu não tenho, tá, exemplo, aqui eu falaria do meu Unicast. Eu tenho alguma coisa com isso aqui? Não tem, ele não roda. Ou seja, esse serviço é totalmente transparente para o cliente não tem conhecimento disso aqui. Isso é uma coisa interna da operadora. Tudo que o cliente tem que fazer é encaminhar tráfego L2 para cá, na VLAN 10, e aqui na VLAN 20, obviamente. É tudo isso que o cliente tem que fazer. Eu vou receber esse tráfego numa bridge domain, na operadora, tanto aqui quanto aqui, que inclusive é a mesma bridge domain, na verdade, e aqui idem, né?
E daqui eu vou usar o BGP para transportar esses endereços. Claro que o pacote, em termos de planos de dados, eu estou usando labels, a coisa do MPLS. Então, você vê que o cliente não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o seguinte, é o Spine Router da operadora e o Leaf Router, que está aqui. Vamos dar uma olhada nele aqui. Então aqui eu tenho, de fato, como ele... detalhe, aqui é um cluster de Router Reflectors. Então eu não preciso fazer um full mesh aqui dentro, e muito menos full mesh em todo o AS da operadora. Esse roteador ele fecha duas vizinhanças, uma para cá, IBGP, e outra para cá, IBGP, nessa família de endereços de L2 VPN e VPN. Por isso que ele só mostra aqui dois vizinhos. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a primeira vizinhança dele, 172.16.255, e vamos ver o que ele anuncia para lá. Os endereços MAC referentes a tudo que ele aprendeu vindo por aqui, em termos de endereços MAC. A mesma coisa aconteceria nesse Leaf Switch 2, a mesma proposta. Então ele tem as vizinhanças lá com DCSPA 1 e 2, e o que ele está mandando, por exemplo... Isso aqui, tudo que ele aprendeu em termos de endereços aqui. Ele vai anunciar isso por BGP para cá. É isso que está acontecendo. Inclusive, quais rotas ele recebe lá efetivamente vindo do 1 e do 2. Então aqui são as rotas, ou os NLRIs de 8 nesse caso, de L2 VPN e VPN. O mesmo com relação a outro site, é a mesma coisa, a mesma abordagem. Uma coisa interessante aqui também é o seguinte, eu tenho esses roteadores aqui, eles atuam puramente como roteadores de backbone, eles não precisam de BGP, ele é um P-Router, ele roda apenas o SPF, o LDP, ou no caso o Segment Routing, que ainda não foi colocado, mas será colocado, e a engenharia de tráfego para MPLS. No caso do MPLS tradicional vai ser o RSVP-TE, no caso do Segment Routing seria o SRTE com o TI-LFA. Então, esse cara aqui não tem nem BGP, não roda nada. A gente pode ir num P-Router aqui desse qualquer, vamos pegar ele aqui e ver o que ele tem. Tem BGP? Não tem nem BGP, não está nem ativo. Né? Deixa eu ver ter BGP. Não tem BGP. O que ele tem de fato é o SPF rodando, ele tem o LDP rodando, consequentemente ele tem uma LFIB aqui dentro. Você vê que não tem, só tem coisas de interesse, né, do próprio operador, não tem nada externo aqui. E tem também, obviamente, as extensões de engenharia de tráfego já, enfim, definidas aqui, que são os LSAs tipo 10. É tudo o que o P-Router vai fazer. Já a borda aqui, que seria o Spine e esse Leaf aqui embaixo, esses dois, eles têm, além do SPF, do MPLS, do MPLS-TE, tem o L2 VPN com o BGP, ou seja, a solução BGP é VPN. Para finalizarmos aqui, o que a gente pode fazer, indo no Spine, 1 ou 2, tanto faz, pode rodar o seguinte, vou limpar a tela aqui para diminuir o lixo. Novamente, ele tem lá as vizinhanças para essa família de endereço. Uma coisa interessante, ambos, esse cluster todo aqui, 12, esses dois roteadores possuem vizinhança com esse outro cluster aqui, dessa forma que eu estou desenhando agora. Tá? E daqui também para cá, para cá. É como eu fiz. Eu poderia ter feito um MPLS unificado, separar os domínios IGP e trocar labels por BGP nesses domínios. Eu poderia ter partido para essa linha de projeto também, mas o que seria um MPLS unificado? Mas na verdade o fato é o seguinte, tudo isso aqui está na mesma área, o SPF, e está no mesmo domínio IGP, LDP, digamos assim. Só o BGP que é separado. Tá? Então eu tenho um cluster que cuida dessas vizinhanças aqui, outro cluster que cuida dessas vizinhanças aqui, e obviamente eu estou fazendo uma seção entre os dois clusters aqui. Essa foi a minha abordagem em termos de BGP para esse cenário demonstrado aqui.
E para finalizarmos, né, assim, temos lá o L2GPN Summary, beleza, e que a gente pode ver agora algumas informações adicionais, por exemplo, show BGP, para provar que eu não estou usando o VPLS, tá? Você vê que eu não tenho nenhum circuito virtual de L2GPN, eu não tenho isso aqui, mas eu tenho, por exemplo, o meu L2GPN VPN. Então, o meu L2GPN VPN tem uma instância, tá? Que ela é baseada em VLAN, não é ponto a ponto, ela é multiponto. Estou usando o BGP para esse propósito, a família de endereço L2GPN VPN está configurada, tem meu router ID, a alocação de labels é por bridge domain, replication type está ingress, poderia ter sido estático, está API, né? Eu tenho um MAC local, 2 remotos, enfim, está aqui dentro a verificação por esse procedimento. Eu posso também fazer um EV detail aqui, aprovar, ou seja, eu tenho essa instância que é número 10, que é baseada em VLAN, multiponto, tem esse o Route Distinguisher com essas comandas estendidas do tipo Route Target, o status está estabelecido, bridge domain, tá? Meu label de Broadcast, Unknown, Unicast, Multicast é o BOOM, né? É o 17, meu label por BD é 16, estado estabelecido e tem uma porta L2, que é a minha instância de serviço Ethernet, ou seja, esse serviço L2 aqui. Então a operadora enxerga o cliente distribuidora L2, tá? Puro. E aqui também L2 puro. Legal? Na verdade aqui seria até mais amplo, né? Seria como um All Active, então seria L2 aqui, através do Etherchain. Perfeito? O que mais eu posso fazer aqui dentro? Eu posso dar, sim, vamos ver as rotas, tá? Eu posso botar show L2 show L2 route VPN MAC e você vai ver as rotas, né, MAC trocadas ali dentro. Interessante, né? Ou seja, isso aqui é local. Na perspectiva do spine, é local. É o que vem pelo L3, pelo L2 junto à distribuidora. Isso aqui é o que ele aprendeu remotamente. Tá, via o cliente, né? NextHop 5, NextHop 2, aí depende de como o BGP enxerga isso aqui. O mesmo com relação L2 Route VPN MAC. Tá? Mesmo com relação ao Spine 2, onde ele tem um endereço MAC que ele conhece localmente, através do serviço L2 que ele tem com a distribuidora, e 2 que ele conhece remotamente. Eu posso ir, por exemplo, no Leaf aqui embaixo e fazer a mesma verificação, tá? Seja um que vem pelo port channel e 2 que vem pelo remoto, e idem com relação aqui. Perfeito? Esse output aqui ele mostra muita coisa bacana, tá? Depende da plataforma, depende do equipamento, tá? Alguns equipamentos vão mostrar mais informações, por exemplo, o L2GPN, VPN principalmente. Ele tem muitos equipamentos possuem, né, outras capacidades. E aqui as capacidades, inclusive, que são suportadas por esse software aqui, desse roteador. O que é suportado? VLAN Aware, VLAN Bundle, VLAN Based. Tipo, isso aqui não é suportado. Replicação ponto multiponto. Depende muito do suporte de cada fabricante. Por exemplo, esse equipamento aqui não suporta VXLAN, mas outros suportam. Tá? Ou seja, meu data plane ele pode ser VXLAN com EVPN. Eu sei que no meu projeto não vai funcionar, porque ele não é suportado. Tá? Enfim, essa foi uma demonstração. Espero que você tenha curtido. Não é uma aula, não é um curso, não é um treinamento, não tem assim a dinâmica de, não, vou passar uma instrução. Isso aqui tem um bate-papo e eu demonstrando uma coisa que eu acho que o profissional moderno de infraestrutura de redes, profissional de telecom, profissional de TI de telecom, ele precisa conhecer novas modalidades de conceber cenários mais flexíveis, mais elásticos e exigindo menos complexidade no ponto de vista operacional. Eu espero que você tenha curtido e siga acompanhando que muita coisa nova 2021 está chegando, né? Já chegou na verdade, e tem muita coisa nova que eu quero mostrar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.